Boa noite, queridos. Graça e paz. Chegamos no nosso último culto do ano e é um privilégio, podermos estar aqui mais uma vez, por essa bondade de Deus que nós acabamos de cantar. E vamos continuar então nossa exposição em Neemias. Convido você já a deixar aberto aí em Neemias capítulo 9. Nós vamos ler dos versos 1 a 15. Hoje as crianças vão participar conosco do culto, tá bom? Então, fiquem sentadinhas aí, prestem bem atenção, guardem na cabeça e depois me falem o que entenderam. Neemias, capítulo 9, versículos de 1 a 15. Antes, uma pequena introdução. A imagem que está sendo projetada aí, muitos provavelmente conhecem e lembram dessa cena de Edmundo e Aslan, quando Edmundo volta, é recuperado ali da sua escravidão, e ali ele tem uma conversa com Aslan, e ali então essa conversa demonstra um constrangimento da parte de Edmundo, porque ele sabe agora que o seu pecado vai causar algo com Aslan. E é aquilo que representa o que Cristo é nas nossas vidas, porque nós pecamos contra Deus e nós precisamos dessa graça de Deus sobre nós. E a sequência do filme demonstra isso, É uma maneira de ilustrar a questão do nosso pecado, da nossa separação e a necessidade da morte de Cristo, aí no caso de Aslan, pela vida de um pecador. E aqui nós vemos, até então, que o povo, voltando desse exílio babilônico, já há anos, passando situações difíceis, muito difíceis, pensando que o retorno seria um retorno tranquilo e talvez um retorno que logo traria algum tipo de prosperidade, paz, e na verdade eles passaram situações extremamente difíceis. E então, dentro desse processo, Deus vai usando pessoas para a glória dele, usando pessoas para que ajudasse o povo de Deus a se levantar diante daquele caos. A cidade é reconstruída, os muros, as portas, e aí chegamos no capítulo 8 e vimos que o povo está então ali sedento da palavra de Deus. Esdras lê a palavra, e aqui então chegamos no capítulo 9. Neemias reuniu o povo, a leitura veio permeada de explicação, de aplicação. Nós vimos no capítulo 8 que o primeiro resultado foi choro, mas também eles foram exortados a se alegrarem. Choro por causa do seu pecado, e alegria porque conseguiram enxergar a bondade de Deus no trazer de novo o seu povo à sua terra. E vimos então que a liderança, ela persistiu ali reunida, aprofundou-se no estudo da palavra, e o resultado então é uma restauração da vida religiosa do povo de Deus. Agora então vamos para a leitura do texto, Neemias capítulo 9, versículos de 1 a 15, diz assim a palavra de Deus: No 24º dia do mês, os israelitas se reuniram, jejuaram, vestiram um pano de saco e puseram terra sobre a cabeça. Os que eram da ascendência israelita tinham se separado de todos os estrangeiros. Levantaram-se nos seus lugares, confessaram os seus pecados e a maldade dos seus antepassados. Ficaram onde estavam e leram o livro da lei do Senhor, do seu Deus, durante 3 horas. E passaram outras 3 horas confessando os seus pecados
e adorando o Senhor, o seu Deus. Em pé na plataforma estavam os levitas, Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serabias, Bani e Kenania, que em alta voz clamavam ao Senhor, o seu Deus. E os levitas Jesua, Cadmiel, Bani, Asabinéias, Serabias, Odias, Sebanias e Petaías conclamavam o povo, dizendo: levantem-se e louvem o Senhor, o seu Deus, que vive para todo sempre. Bendito seja o Deus, bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda expressão de louvor. Só tu és Senhor, fizeste os céus, os mais altos céus e tudo que neles há, a terra e tudo que nela existe, os mares e tudo que nele existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Tu és Senhor, o Deus que escolheu Abraão, trouxe-o de Ur dos caldeus e deu-lhe nome de Abraão. Viste que o coração dele era fiel, e fizeste com ele uma aliança, prometendo dar aos seus descendentes a terra dos caldeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girazeus. E cumpriste a tua promessa, porque tu és justo. Viste o sofrimento dos nossos antepassados no Egito, e ouviste o clamor deles no Mar Vermelho. Fizeste sinais e maravilhas contra o faraó e todos os seus oficiais, e contra todo o povo da sua terra, pois sabia com quanta arrogância os egípcios os tratavam. Alcançaste renome, e permanece até hoje. Dividiste o mar diante deles, para que o atravessassem a seco, mas lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra em água agitada. Tu os conduziste de dia com uma nuvem e de noite com uma coluna de fogo para iluminar o caminho que tinha que percorrer. Tu desceste ao monte Sinai, dos céus lhe falaste, dê-lhes ordenanças justas, leis verdadeiras, decretos e mandamentos excelentes. Fizeste que conhecessem o teu sábado santo e lhe dessem ordens, decretos e leis por meio de Moisés teu servo. Na fome deste-lhe pão do céu, e na sede tiraste para eles água da rocha. Mandaste-os entrar e tomar posse da terra que, sob juramento, tinha prometido dar-lhes. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, como Tu és grande, grande em poder, grande também em misericórdia e perdão. Obrigado, Senhor, porque nós tão pequenos, falhos, ainda assim dispensou a nós a Sua bondosa graça. Que ela nos humilhe, mas também encha o nosso coração de alegria por tão grande feito em nosso favor. Nada nesse mundo que nós possamos herdar ou receber se compara com a Tua graça, a graça que nos salvou, que nos dará deleite eterno no nosso Deus Criador, no Filho e no Espírito, o Trino Deus, envolvido nessa bondosa graça que nos sustenta e mantém a nossa vida com um propósito de louvá-lo e adorá-lo. Que nós possamos, diante do texto lido, tirar lições práticas, que nós possamos aplicar essas verdades no mais íntimo do nosso coração, para assim, Senhor, seja em dias bons ou difíceis, nós podemos nos acalentar nos Teus braços, que nos sustém em todo o tempo. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Mensagem central da exposição: o
quebrantamento e a adoração são evidências gravadas no povo de Deus. Então, essa ideia de quebrantamento, arrependimento, choro, lamento e adoração, louvor, gratidão, obediência, são marcas que devem estar em nós, que devem ser evidenciadas por nós, que são coisas que nós não conseguimos, em hipótese alguma, não manifestar, não viver como crentes salvos e redimidos por Cristo. Então, essa ideia de gravada não é como algo que eu possa tirar, mas é algo que é parte do crente, quebrantamento e adoração, sem a qual não veremos o Senhor, não teremos uma relação com o Eterno, com o nosso Deus. Quero aqui então apresentar um impacto, resultado daquilo que nós vimos no capítulo 8, agora trazendo como um efeito prático na vida daqueles que estavam ali, atentos ao ouvir a palavra. Nós não podemos ser intelectuais da fé. Nós não podemos ser conhecedores e não praticantes. Nós não podemos saber e conhecer a Bíblia de ponta a ponta e não vivê-la. Faria de nós hipócritas. Ou somente já evidenciaria que nós não somos filhos de Deus, ou povo de Deus, ou eleitos, ou escolhidos de Deus, mas meros religiosos, que têm um intelecto sobre as coisas de Deus, mas que não foram atingidos por essa graça, não expressam arrependimento genuíno, e nem podem adorar ao Deus que os criou. Eu vou dividir essa exposição em 2 pontos, mas vários, para você não se achar que vai ser rápido, em vários subpontos, mas vários mesmos. Mas eu quero também entender aqui que nós estamos fazendo uma divisão nessa adoração, nessa oração que os levitas estão aqui conclamando o povo a adorarem a Deus. Então, o primeiro ponto dessa exposição é o quebrantamento do povo. Neemias fala desse quebrantamento do povo e como a vida do povo pós-cativeiro, retornando à sua nação, à sua casa, é impactante na vida daqueles irmãos, daquele povo. Então, o primeiro destaque que eu faço nesse ponto maior é que o quebrantamento ele passa pela contrição. Versículo 1. O povo, no capítulo 8, estava em festa. Capítulo 8, versos 13 a 18. Mas agora eles se abstêm por meio do jejum. O povo se abstém de uma comida farta, das suas satisfações de ter ali a sua fome física saciada, e agora se volta a Deus. O povo jejuou, diz o texto, o povo cobriu-se com um pano de saco, que é um símbolo da contrição, do arrependimento, de um profundo quebrantamento, porque eles ouviram a palavra de Deus. E quando eles colocam a palavra como um espelho na sua vida, eles não encontram uma imagem que corresponda. Eles olham para eles individualmente, cada um para o seu próprio umbigo, e olham para a palavra e não vê conexão.
não vê qualquer tipo de similaridade, de proximidade. Então eles choram, eles se arrependem. Mas aí então, lá no capítulo 8, eles são conclamados a se alegrar. E eles se alegram. Mas agora, depois dessa alegria, eles voltam à normalidade. E sabem o que eles precisam fazer, por isso a vida cristã não pode ser apenas intelectual a respeito daquilo que nós conhecemos sobre Deus. Ela envolve as nossas emoções e as nossas vontades também, assim como o nosso intelecto. E assim, diante da racionalidade, do conhecimento da verdade de Deus, eles se emocionaram e continuam emocionados, mas agora o que precisa entrar em cena é a vontade de obedecer a Deus. Porque isso traz louvor, traz adoração, que é o segundo ponto da exposição aqui. Então, o povo reconhece o seu pecado, reconhece a sua miséria, e isso então traz um reavivamento. Começa com um choro, começa com humilhação, e leva-os então a esse quebrantamento diante de Deus. Não podemos adorar a Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, ao Rei da Glória, antes de contemplarmos a tristeza da realidade do pecado. Nós precisamos sempre lembrar que somos pecadores. E aí aqui nós precisamos fazer algumas perguntas para nós. Quando foi a última vez que eu me quebrantei diante de Deus? Quando foi a última vez que eu jejuei para humilhar a minha carne? Para lembrar dos meus pecados? E que a carne, ela é sedenta por isso. Em segundo lugar, o quebrantamento passa por uma separação de tudo que Deus não aprova, tudo que Deus condena. Versículo 2. Então envolve obediência. O povo toma uma decisão de deixar aquela vida passada de desobediência a Deus, de tentar viver a seu modo, a sua maneira, e agora anseia por viver aquilo que Deus determinou na sua palavra. Então, aqueles que não haviam se convertido ao judaísmo, mas que estavam em Jerusalém, eles se separam dessas pessoas. Aqui não é uma questão racial, mas aqui é uma questão teológica. Eles sabiam que se eles mantessem a comunhão, a intimidade com um povo que adora deuses falsos, eles estariam fadados a mais uma vez fracassarem. Eles não tinham a mesma fé, não tinham o mesmo Deus. Não há comunhão com aqueles que estão de fora da verdade. Então, mais uma vez, o problema não é racial, é teológico. Se você olhar para o capítulo 10, então o próximo capítulo, versículos 28 e 29, vocês vão ver que o passado, por conta da desobediência, trouxe complicações ao povo no seu relacionamento com Deus. O casamento com um jugo desigual. Muitos não se importam mais com isso e acham que viver com uma pessoa de uma fé diferente não tem nenhum problema, mas tem muitos problemas. Muitos problemas. Talvez você não consiga enxergar agora por causa da cegueira que isso lhe causa. Mas as complicações de quem viveu um casamento de jugo desigual sabem
o quanto isso é danoso para a sua relação com Deus. Então, unir-se aos outros povos era condescender com o que eles criam. Era aceitar, era uma espécie de sincretismo. Era uma espécie daquilo que nós conhecemos como ecumenismo. Não que eu não possa conversar com pessoas assim. Não é disso que o texto está falando. Mas é que eu não posso ter uma relação onde há um tipo de influência daquilo que a pessoa crê na minha própria vida. Então, o povo de Deus, ele precisa agora ter uma ideia clara, que eles precisam caminhar em unidade. E nós estamos cansados de ver relatos nas Escrituras que esse tipo de união dentro do contexto familiar é danoso. Você não pode olhar para as exceções e achar que as exceções têm uma validade maior do que a palavra. Ah, mas eu vi fulano e ciclano que deu certo. Ok. Então, a experiência tem mais valor que a palavra para você. Siga assim, e você logo colherá em outros aspectos problemas no seu relacionamento com Deus. Terceiro lugar, o quebrantamento passa pela confissão de pecado, versículo 2 também. E aqui eu quero até projetar, quando somos iluminados pela verdade, deixamos de nos justificar e então reconhecemos nossos pecados e os pecados dos nossos pais. Confissão é o maior sinal de arrependimento. Hoje nós vivemos numa sociedade que confessar pecado é como se você, na sua rede social, fosse cancelado. Então você tem medo de confessar as suas lutas, os seus pecados, porque você já está em um pecado e outro pecado está te assediando, é o temor a homens. O que vão pensar de mim? O que vão falar sobre mim, sobre a minha família, sobre alguma posição a qual eu tenho, um cargo que eu possuo? E aí o temor a homem, juntamente com o seu próprio pecado, se associam e te levam para um buraco cada vez mais profundo. A confissão deve ser comum a nós cristãos. As nossas lutas pessoais não devem nos achacar ou trazer medo, porque nós sabemos quem nós somos sem Deus, pecadores miseráveis. E ponto. Isso deve fazer de nós, homens e mulheres, que temem a Deus, e porque tememos a Deus e andamos na família de Deus, nós podemos nos abrir uns com os outros. E como pessoas maduras e não infantis, crescemos com ajuda mútua. Por isso eu pedi para o Tiago ler Gálatas 6, de 1 a 10. Porque essa relação da família, do povo de Deus, a qual o mundo tenta, de alguma maneira, minimizar, para que nós não tenhamos esse tipo de relação, ou fiquemos de tal modo envergonhados, que o pecado cada vez mais nos afunda. Provérbios 28, 13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Amém? Amém. E aqui não é prospera financeiramente, não. É prosperar na sua vida com Deus. É bem pior que estar sem dinheiro no banco. É bem pior. Mas confesse e abandone o seu pecado, e você vai encontrar a misericórdia de Deus. Então, a culpa comunitária aqui, nesse contexto, era extremamente importante,
Porque eles entenderam que o pecado do povo foi um pecado que atingiu-os de forma coletivamente. Então, é aquela ideia que muitas vezes ocorre e nós não admitimos que ocorre. Se nós deixarmos que uma situação de pecado no contexto da igreja fique por baixo dos panos, nós acreditamos que, tudo bem, é um pecadinho, vamos fazer vista grossa e vida que segue. Só que tem mais alguém que sabe disso. E tem outro que também sabe, e outro que também fica sabendo por aquele outro. E na hora que nós vemos, a igreja é contaminada com um tipo de pecado. Aqui mesmo na nossa igreja nós vimos isso. Mas pela misericórdia de Deus, Ele não deixou isso prosperar. Porque no primeiro que tomou uma decisão e foi disciplinado, a igreja aprendeu. A igreja aprendeu. E aprendeu de tal maneira que nós não vimos mais, porque foi rompido logo no primeiro que tomou tal posição. Então, o que nós vimos é que trouxe ensino para os demais. Mas se nós fizéssemos vista grossa, é uma pessoa tão querida, tão amada. De fato era. Mas nós não somos coniventes com o pecado. Não podemos ser. Não podemos olhar e fazer que não vemos. Então, dos poucos que estão aqui ainda, que lembram disso, que eu não preciso dar detalhes, sabe o que isso causaria se nós olhássemos para aquilo e não fizéssemos nada. Porque era bem comum. Foi tratado com brandura, assim como nós lemos ali em Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais, deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Quarto lugar, quebrantamento é produzido pela leitura da palavra. Versículo 3, quando a palavra de Deus é lida, é explicada e aplicada, como nós vimos lá no capítulo 8, então corações se quebram. Corações que reconhecem a sua miséria e o seu pecado, se quebram, se arrependem. Nós precisamos, então, a princípio, resgatar a primazia e a supremacia da palavra de Deus. Quando nós fazemos isso, lemos o texto, explicamos o texto dentro do seu contexto, e aplicamos ele na nossa vida, isso gera corações quebrados. Mas isso não é ruim, é bom, porque corações quebrados mostra corações arrependidos, corações desejosos de fazer a vontade de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E toda a Escritura, como Paulo diz, é inspirada por Deus. Há só um evangelho. Nós precisamos expor a palavra com fidelidade. E as lágrimas correrão pelos nossos olhos. E a proclamação da verdadeira palavra de Deus provoca e traz novos membros à família da fé, à igreja de Cristo. Amém? Então precisamos expor a palavra com fidelidade, continuar expondo a palavra como ela é revelada a nós. E quinto, para encerrar esse primeiro ponto, só um povo que se levanta em quebrantamento pode exaltar a Deus de modo digno. A W. Tozer, ele fala exatamente isso, que a nossa adoração
ela é interferida muitas vezes porque nós não conhecemos a Deus. Nós criamos uma ideia sobre Deus e assim queremos adorá-lo da maneira que nós achamos que devemos adorar. E muitas vezes usamos aquele subterfúgio de Deus conhece meu coração. Ele sabe que você é um pecador mesmo. Talvez você não se ache, mas Ele sabe. E nós, então, diante da palavra que somos expostos, da verdade que o texto joga para fora e faz jorrar a verdade de Deus em nossas vidas, então, de fato, há quebrantamento. E o quebrantamento gera uma adoração genuína. E por isso vem, então, a segunda parte dessa exposição. E aqui nós começamos a ver uma descrição dos levitas a respeito do Deus Criador, da sua majestade. E eles então começam a glorificar o poder de Deus e descrever esses feitos gloriosos de Deus no passado. Aqui é uma típica pregação expositiva. O que se segue nessa oração é uma pregação expositiva. E a primeira coisa que eles destacam aqui no versículo 6 é que esse Deus é criador. E a Bíblia, que é suficiente, que é a palavra inerrante de Deus, revela que Deus é criador. E aí ele quebra todo o argumento do ateísmo, do agnosticismo, do panteísmo, do deísmo. Ele combate toda essa ideia, essas teorias da evolução teísta. Coloca Deus no seu lugar como Deus soberano e criador. Essa verdade é infalível, é a verdade de Deus. Deus criou o mundo físico e também o mundo espiritual. Alçamos as nossas vozes contra todo tipo de argumentação contrária àquilo que nós vimos nas primeiras páginas da palavra de Deus. Porque é logo os 3 primeiros capítulos que são jogados no lixo por um mundo ateísta. Mas é ali que está aquilo que nós temos como relato da criação. Então, aceitar uma teoria contaminada por contradições humanas, de homens falhos, miseráveis, é adotar uma verdade que subverte a verdade de Deus. E é aquilo que Paulo fala lá em Romanos 1. Trocam a verdade de Deus pela mentira. Trocam a justiça de Deus pela injustiça. Esse é o povo incrédulo. Não deve ser algo que nós devemos adotar, ou tentarmos lidarmos de algum meio para tentar dar uma resposta dita científica, onde há pseudociência. Então, quando nós pensamos no próprio livro de Charles Darwin, publicado lá em 1859, tem mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos. Supor não é verdade. Não é um fato. É uma suposição. E para por aí. É uma teoria e não a verdade. No período da Revolução Francesa, na época da cruzada, aquela cruzada sangrenta de perseguição aos cristãos, na França, um desses representantes do ateísmo que, de alguma maneira, queria trazer o caos aos cristãos, chegou diante de um camponês cristão e disse que veio à sua propriedade para rasgar a Bíblia e queimar a sua igreja. Esse camponês ousadamente disse: de fato você pode queimar, rasgar a minha Bíblia, destruir o templo e queimá-lo, mas quando eu olho para os céus, eu contemplo aquilo que Deus criou.
colocou sobre o firmamento. Quando você puder destruir aquilo, talvez você tire da minha mente o Deus Criador. Mas como ele não podia, ele só podia fazer aquilo que estava no seu alcance. Então, seja ousado. Quando você crê num Deus Criador. E despreze toda essa teoria maluca que muitas vezes é colocado à força sobre as nossas vidas. Em segundo lugar, ainda no capítulo 9, no versículo 6, ele demonstra um Deus que é preservador da vida. E tu preservas a todos com vida. Deus não é só criador de todas as coisas, mas Ele é aquele que sustenta todas as coisas. Ele faz da semente brotar e assim renova a terra todos os dias. Deus é quem nos dá vida, nos dá saúde, nos dá o alimento, nos dá proteção e paz. Nós sabemos que lá no Novo Testamento, ali no livro de Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus. Nada que os homens possam fazer contra a criação de Deus pode nos separar do amor de Deus. Então Deus sempre preserva o seu povo. Ele sustenta os pássaros, Ele sustenta as flores, Ele guarda o seu povo em todo o tempo. Terceiro, Deus é Senhor. Ele é soberano, Senhor do universo. Ele está sentado no trono. Ele está no comando da sua criação. É Ele quem dirige a história, e não como alguns afirmam, que Deus está sentado distante e deixou a sua criação à reveria. Não, é Ele que está dirigindo a sua história, que governa as nações. Ele que levanta reis, é Ele que tira reis. Ele que levanta reinos, é Ele que abate os reinos. Ele é o dono, Ele é o proprietário, Ele é o Senhor dos senhores. Amém? Então, nós podemos dizer, em poucas palavras, Ele faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Ele está no trono e o Cordeiro está com o livro da história nas mãos. A história não está à deriva nem caminha para o caos, mas está segura nas suas onipotentes mãos. Apocalipse 4 e 5. Em quarto lugar, Deus é aquele que elege soberanamente um povo para si. Versículo 7. Aqui ele começa a falar sobre Abrão e Abraão. A eleição divina é soberana. Foi ele em que tomou Abraão. Não foi Abraão que estava buscando a Deus. Não foi Abraão que estava desejoso por uma divindade criadora. Ele estava ali na terra de Ur dos caldeus, dentro das suas idolatrias. Mas a graça de Deus, a sua soberana vontade, essa graça livre, incondicional, cristocêntrica e proposital, escolheu esse homem. Escolheu esse homem antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele nos escolheu assim como escolheu Abraão, desde o princípio, para a salvação, mediante a santificação do Espírito, pela fé, a fé em Cristo Jesus. Deus não nos elegeu porque Ele previu que éramos pessoas que iríamos crer, ou pessoas boas, ou éramos pessoas que praticávamos tal atos de bondade que merecíamos os céus. Nós só cremos nele porque ele nos elegeu.
E por sermos povo santo, eleito de Deus, somos um povo irrepreensível. Fomos criados por Cristo para boas obras, segundo Paulo lá em Efésios. Deus é aquele que chama eficazmente. Deus apenas não elegeu Abrão, mas tirou ele da tua terra, tirou da sua idolatria, tirou dos seus ídolos, deu um novo coração, deu um caminho, vida e um futuro, a qual ele tinha que ir na direção. Então esse chamado de Deus é irresistível. Há um chamado externo e um interno. O chamado interno é eficaz. E todo aquele que é eleito é chamado eficazmente. Romanos 8:30. As ovelhas de Cristo ouvem a sua voz, ele as conhece e elas o seguem. João 10:27. Então esse mesmo Deus que chama, que abre o coração e dá então da sua bondade, conduz o seu povo ao arrependimento e fé salvadoras. É dom de Deus, dom de Deus. Tudo quanto nós temos é dom de Deus, provém de Deus, vem do alto. E Deus é aquele que transforma então o pecador. Deus muda o nome. Não é mais agora Abraão, que significa grande pai, mas é Abraão, pai de uma grande nação. Desde a promessa, Abraão esperou por vários anos, até que Isaac nasce. Deus manda então a Abraão sacrificar o seu filho, seu único filho. Então aquele tipo de Cristo. Abraão confiou que Deus que o mandou, e ele obedeceu, iria ressuscitar o seu filho. Então, Deus prometeu uma descendência a ele. E o Deus que o mandou sacrificar seu filho, também era um Deus que poderia ressuscitar um morto. Por isso ele creu. E assim, então, ele o fez. Todos os remidos, todos nós que fomos agraciados por tão grande salvação, somos como filhos de Abraão. Por isso ele é o pai de uma grande nação. O poder não vem de dentro, mas vem do alto. É de Deus. Não é o homem que faz, mas Deus o faz. João 1, versículo 13. Em sétimo lugar, nesse segundo ponto, Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Versículo 8. Deus achou em Abraão um coração fiel à sua aliança. E assim, então, a palavra vai se cumprindo. Passa o céu e a terra, mas a palavra de Deus não passará. Não passará. Ele não é homem para mentir. Nós sim somos infiéis a Deus, mas ele sempre permanece fiel. Aquilo que Deus prometeu para Abraão aconteceu. Nós somos filhos de Abraão. Oitavo lugar, Deus é aquele que liberta o seu povo da aflição, versículo 9. Deus vê e Deus intervém. Ele é o Deus presente, é o Deus que se importa com o seu povo. Ele viu a aflição do povo. Por isso aqui há uma exposição. Neemias, Esdras, Zorobabel, depois de lerem o texto, os levitas explicarem o texto, e eles ali então são levados a esse capítulo 9, onde nós vemos a adoração por meio da oração dos levitas. Eles relembram o seu passado, não para que eles contassem vantagem, mas para entender o plano e o propósito de Deus
para com o seu povo. Deus intervém e socorre o povo. Ele viu a aflição do povo no Egito, o povo clamou e Deus libertou. A ênfase do texto está nas ações de Deus e não no povo. Na ação de Deus. Então Deus ainda continua libertando pecadores da sua escravidão e da morte eterna. Então Ele continua abrindo as portas, ou Ele continua quebrando corações de pedra e colocando corações que pulsam pelo poder do Evangelho. Deus é aquele que opera milagres para revelar o seu poder. Nos versículos 10 e 11, o povo é chamado a lembrar da escravidão a qual Deus os tirou. Enquanto o mundo egípcio, que era a grande potência, e os seus deuses são quebrados um a um pelas pragas. Nós não devemos olhar com uma expectativa maior nos milagres, mas no Deus que operou os milagres. Então, embora os milagres sejam o conteúdo, nós precisamos entender quem os fez e nos deleitarmos nele. Então, o nome de Deus foi exaltado por meio daqueles milagres operados no Egito. Então, quando o povo ficou encurralado, cercado, à margens do Mar Vermelho, Deus abriu e o povo passou em terra seca. Mas os seus opositores receberam a devida sentença. Em 10º lugar, Deus é aquele que guia o seu povo com sua presença. Versículo 12. Tanto a coluna de fogo quanto a coluna que era uma nuvem demonstra o símbolo da presença de Deus. E é por isso que nós devemos nos reunir para querer mais de Deus, para conhecê-lo e fazê-lo conhecido. Por isso nós precisamos congregarmos juntos, estarmos juntos, ouvindo, sedentos pela verdade de Deus, para que Ele continue nos guiando, seja nas sombras da noite, ou seja, pela manhã, mas que o nosso viver seja um viver que testemunha da sua glória em nós. Deus é aquele que fala ao seu povo por meio da sua palavra, versículos 13 e 14. Deus fala do céu, e a sua palavra, então, nos direciona a um viver piedoso. Deus é o juiz dos retos, Ele nos dá leis verdadeiras, estatutos e mandamentos. Hoje, irmãos, não devia ser algo a qual nós deveríamos direcionar a igreja, mas a maior necessidade da igreja é o retorno às Escrituras. O que mais tem nas igrejas é tudo menos Escritura. O que mais tem é eventos, é momentos para que o povo continue e queira ficar junto. Mas o que menos tem é aquilo que deve sustentar a igreja, a sua palavra. Então o Senhor continua a falar por meio da sua palavra. Não devemos buscar outras vozes, outras fontes ou novas revelações, mas tão somente a palavra de Deus. Sola Escritura. Basta, ela é infalível, inerrante e suficiente. Palavra de Deus. Amém? E agora, o 12º subponto do segundo ponto. Para irmos para a conclusão. Deus, aquele que provê sustento para o seu povo. Versículo 15. Todos aqueles que estavam saindo do Egito foram sustentados por Deus. Homens, mulheres, crianças, animais, todos.
foram sustentados por Deus. Deus sustentou seu povo com abundante provisão. Nós precisamos confiar em Deus, que Ele de fato é o que nos dá da sua provisão. Deus provê as bênçãos temporais e dá graciosamente àquele povo a terra que Ele tinha prometido. Amém? Nós ansiamos, ou devemos ansiar, por nossa morada eterna, porque de fato Ele já conquistou para cada um de nós, por meio da pessoa e da obra de Cristo. Então, para a conclusão dessa exposição, é tempo da igreja reunir-se sobre a palavra de Deus para renovar o seu compromisso com o Senhor. Nós precisamos ter esse senso da glória de Deus em nossos cultos, com arrependimento, com confissão de pecados, adoração e uma percepção correta de quem é Deus e o que Ele faz. Amém?